Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Um bom início de Semana Santa. Falamos ao vivo do estúdio da Canção Nova em São Paulo. Agora são 9 horas e 34 minutos. Veja como fica o tempo aqui na capital paulista. Segunda-feira de sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima chega aos 29 graus. Nossas equipes na Terra Santa e no Vaticano trazem os detalhes das celebrações com o Papa Francisco e também nos lugares santos. Aqui no Brasil, os principais assuntos do dia noticiados por nossas equipes em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. E para quem tem criança pequena em casa, saiba como transmitir os ensinamentos da Semana Santa e viver bem a preparação para a Páscoa. Vamos para um breve intervalo com imagens de Belém, da capital paraense. O dia vai ser de sol, com aumento de nuvens agora pela manhã e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 33 graus. No Vaticano, cerca de 70 mil pessoas participaram do Domingo de Ramos com o Papa Francisco. Na homilia, o Santo Padre afirmou que Cristo continua sendo crucificado na loucura da guerra. As informações direto de Roma com o Túlio Fonseca. Bom dia, Túlio. Um bom dia para você, Adelita, um bom dia para todos os nossos telespectadores. Pois é, ontem foi muito emocionante acompanhar aqui a Praça de São Pedro repleta de fiéis que participaram juntos do Papa Francisco da celebração do Domingo de Ramos, um momento muito especial que dá início à Semana Santa. E o Papa Francisco, devido às fortes dores no joelho, não se movimentou tanto nesta celebração. Ele chegou com o seu carro particular até perto do altar, ali mesmo se paramentou e também não participou da procissão de Ramos. Ele do altar abençoou este momento e depois deu continuidade à celebração muito bonita e muito solene aqui na Praça de São Pedro. Em sua homilia, o Papa destacou a importância do perdão dado por Jesus. Disse que muitas vezes essa é a nossa resposta para reagir aos golpes de ódio que nós vivemos continuamente, principalmente no cenário do mundo atual. E claro, o Papa Francisco fez uma comparação da crucificação de Jesus também com o cenário atual da guerra. O Papa disse que quando se usa a violência, não se sabe mais nada sobre Deus, que é Pai, nem sobre os outros, que são irmãs e irmãos. E ressaltou que vemos isso na loucura da guerra, onde Cristo é mais uma vez crucificado, pregado na cruz, nas mães que choram a morte injusta dos seus maridos e filhos, nos refugiados que fogem das bombas com as crianças nos braços e nos idosos deixados sozinhos para morrer, e também nos jovens privados de um futuro, nos soldados enviados para matar seus irmãos. E destacou que hoje é este o cenário da crucifixão de Jesus. Ao final da homilia, o Papa Francisco disse que o grito de Jesus que ecoa hoje para toda a humanidade é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Após dar continuidade à celebração, o Papa Francisco, ali mesmo do altar principal, também rezou a oração do Ângelus. Com fortes palavras, condenou a guerra na Ucrânia, pediu uma trégua pascal e disse que neste atual cenário é necessário que também hajam negociações, principalmente pelo bem do povo, e que na Semana Santa é preciso contemplar o Cristo que venceu a morte para que a paz e o amor reinassem. E ao término da celebração, o Papa Francisco saudou os fiéis a bordo do Papa Móvel, um momento de muita alegria para aqueles que puderam encontrar novamente Francisco aqui na Praça de São Pedro e, claro, que vieram até Roma para vivenciarem a Semana Santa. Então desejo a você, Adelita, e a todos uma ótima Semana Santa, e nós vamos também aqui acompanhando as atividades do Papa. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Túlio. Ótima Semana Santa para você também. Na Terra Santa, a Danúbia Gleiser conta como foi o início da Semana Santa em Jerusalém com as celebrações do Domingo de Ramos. Estamos na Basílica do Santo Sepulcro, que guarda o Calvário, o local onde Cristo foi crucificado, e o túmulo vazio de Jesus. E ontem teve a missa solene do Domingo de Ramos. Para saber sobre as celebrações da Semana Santa, que eu converso com o Frei Paulo Francisco, da Ordem dos Frades Menores, da província da Custódia da Terra Santa, brasileiro, recém-ordenado sacerdote, e atualmente mora no convento franciscano da Basílica do Santo Sepulcro. Bem-vindo, Frei. Muito obrigado. Bom dia, paz e bem.
Frei, e como foi a missa solene deste domingo de Ramos aqui na Basílica e qual a sua particularidade? Foi uma missa muito bonita, tranquila. Ainda não temos aquele grupo grande de peregrinos, mas foi uma missa bastante com muita presença. A missa começa com o ingresso solene do patriarca, né? E dentro da edícula ele dá a bênção dos ramos e distribui para os concelebrantes e para os demais fiéis presentes. Quem nos acompanhou durante a quaresma, teve a vigília, tinha uma procissão, mas não era exatamente uma procissão, era um percurso. Mas ontem fizemos 3 giros em torno da edícula, né? Que recorda a igreja em peregrinação, né? Em caminho, que a igreja se une durante a Semana Santa, a paixão de Cristo. E dessa procissão, depois dos 3 giros, damos a volta ao lado do Calvário, então essa conexão, a morte e a ressurreição. Então os frades fazem essa procissão e o giro voltando para a edícula, a tumba da ressurreição, o túmulo vazio. Essa missa ocorreu na manhã de domingo e à tarde teve a procissão de Betfagé a Jerusalém. Queria que você falasse um pouco sobre esta procissão. Sim, como os evangelistas comentam, né? Jesus que desce do Monte das Oliveiras de Betfagé, montado no jumento, e o povo acolhe com muita solenidade e glória, muita alegria, recebendo com os ramos de oliveira. É uma procissão recente, já do 9º século, mas antigamente era considerada um evento pio, né, assim, e continuou e virou uma data fixa de celebração nos peregrinos. Então, as paróquias procuram sempre invitar aos lugares e também juntamente com os peregrinos que conhecem, né, todo ano querem voltar a participar dessa procissão de ramos. Então, essa procissão muito bonita, seguida com o patriarca sempre, Pedro Batista, e os outros padres presentes, franciscanos religiosos, que habitam aqui na Terra Santa. Na procissão bem solene, animada, com os escoteiros que tocam e cantam durante toda a procissão, e termina aqui na Porta do Leão, com a bênção do patriarca. Então, assim, demos já início à Semana Santa aqui em Jerusalém. Então, paz e bem a todos e uma ótima Semana Santa. Obrigada, Frei. E eu volto amanhã trazendo mais informações sobre a Semana Santa aqui em Jerusalém. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. Neste tempo de Semana Santa, muitas crianças ficam com dúvidas sobre alguns ritos da igreja. A Aline Messi está agora com um padre e vai explicar para a gente como conversar com os filhos nesse período. Bom dia, Aline. Ensina aí para a gente como fazer. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Pois é, Adelita, é um desafio, mas o padre Ricardo Pinto, aqui pároco da paróquia São João Batista da Vila Guarani, tem experiência no assunto, ele consegue cativar bastante as crianças na missa, no entendimento, e a gente vai perguntar sobre isso para ele agora. Bom dia, padre. Como que a gente pode explicar aí a Semana Santa para as crianças? Bom dia. É uma alegria poder permitir que também as crianças entrem nesse mistério, né? A Semana Santa é esta experiência profunda do imenso amor que Deus manifesta para a humanidade, para todos nós, através da morte, da ressurreição de Jesus. Assim, com as crianças, elas são aquelas que mais entendem de amor, né? Jesus diz que o reino dos céus é delas, pertence a elas justamente porque esse reino de amor é entendido, é acolhido com coração puro por elas. Assim, por exemplo, ontem na nossa paróquia, na missa, as catequistas fizeram um grande coração com uma porta. E nós perguntamos às crianças quem gostaria de entrar no coração de Jesus nesta Semana Santa para descobrir o tamanho, a profundidade. E eles disseram que esse amor que Jesus tem por nós é imensamente grande. E a fila ficou grande das crianças que queriam passar por essa porta do coração de Jesus para experimentar esse amor. Depois eu posso até dizer que muitos adultos quiseram entrar na fila também, mas sobretudo as crianças fizeram uma experiência muito bela, muito profunda, de sentirem esse amor tão extremo, tão grande, tão maravilhoso que Jesus manifesta a todos nós da Semana Santa. Eu acho que elas, por primeiro, entendem melhor disso. Perfeito, muito obrigada, viu, padre? Parabéns pelo trabalho.
E quem quiser conhecer um pouquinho, né, não puder vir aqui pessoalmente, o padre me contou que ele transmite aqui as celebrações, né, na paróquia São João Batista, Vila Guarani, que está aí no YouTube e nas redes sociais. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. A seguir, na Inglaterra, a oração ecumênica pela paz na Ucrânia. A gente volta em 2 minutos, veja aí como fica o tempo no Rio de Janeiro. Por lá, o dia vai ser de sol entre nuvens e sem chuva. Os termômetros ficam entre 21 e 29 graus. Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e vamos falar sobre os ucranianos que estão refugiados aqui no Brasil. Eles recebem visto e permissão de residência. Nosso país recebeu mais de 3.000 ucranianos entre 2010 e 2021. Lá de Brasília, o repórter Francisco Coelho traz essa e outras notícias. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, o Brasil tem uma das maiores comunidades ucranianas fora do país de origem. Eles vivem principalmente na região sul do país, no estado do Paraná. E com o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, muitos ucranianos vieram para o país em busca de refúgio e, por isso, o governo brasileiro concedeu vistos humanitários. No mês de março, foram concedidos 74 vistos e 27 autorizações para que eles possam viver em paz no Brasil, fugindo do conflito lá no leste europeu. E uma outra notícia, faz um mês que começou a valer aquela regra que obriga as empresas de telemarketing, aquelas que ligam para a gente praticamente todos os dias oferecendo serviços, a utilizarem o código 0303. Mas um mês depois do início da regra, apenas 324 códigos foram cadastrados na Agência Nacional de Telecomunicações. A empresa que descumprir essa regra pode ser punida até com a suspensão do número que faz essa ligação de telemarketing. Se você for incomodado com uma dessas ligações e que não está com o código 0303, você pode ligar no telefone de denúncias, que é o 1331. E uma última notícia, o Brasil apreendeu quase 25 milhões de reais em notas falsas. Foram mais de 270 mil notas com identificações falsificadas retidas pelo Banco Central. As principais notas recolhidas falsificadas são de 200, 100 e 50 reais. O estado campeão em apreensões foi o estado de São Paulo, com quase 100 mil cédulas com identificações falsificadas recolhidas. Hoje em dia a gente utiliza muito o dinheiro eletrônico e é sempre bom, quando pegar uma nota dessa, verificar todos os códigos de identificação para não acabar pegando uma nota falsa. Eu fico por aqui e volto com você aí nos estúdios em São Paulo. É verdade. Obrigada, Francisco. Sempre ficar bem atento. E na Inglaterra, líderes de diferentes denominações cristãs se reuniram hoje para rezar pela paz na Ucrânia. O encontro aconteceu agora há pouco. As informações direto de Londres com a Vanessa Andrade. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o CN Notícias. Aconteceu nesta segunda-feira na Catedral Ucraniana da Sagrada Família, aqui em Londres, uma cerimônia ecumênica. O evento, chamado de A Hora de Oração, foi liderado pelo bispo Kennedy Kozvaskovic. O objetivo foi orar pela paz e por todos os afetados com este conflito. A cerimônia teve a presença de líderes religiosos de outras congregações, incluindo a de Vincent Nichols, que é o cardeal arcebispo de Westminster. No domingo de Ramos, os cristãos também se reuniram em frente à Embaixada da Ucrânia para rezarem pelo fim da guerra. De Londres, Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Bem, os resultados das eleições na França e os novos ataques russos no leste da Ucrânia estão entre os principais destaques internacionais de hoje. O New York Times destaca: forças russas devem iniciar grande ofensiva. Enquanto as autoridades ucranianas alertam sobre um grande ataque russo no leste, o presidente Zelensky promete que haverá resposta da Ucrânia.
O chanceler da Áustria planeja se encontrar com o presidente Putin em Moscou. Será a primeira vez que um líder europeu se encontra com o presidente russo desde o início da guerra. O britânico The Guardian afirma: Rússia diz que destruiu o sistema de defesa nas proximidades de Dnipro. O Kremlin alega ter destruído sistemas de mísseis antiaéreos S-300 doados à Ucrânia por um país europeu. O Le Monde dá destaque às eleições na França e afirma: 8 candidatos não atingiram a marca dos 5% dos votos no primeiro turno das eleições. O segundo turno será disputado por Macron e Le Pen. O alemão Deutsche Welle também estampa as eleições francesas e afirma: Macron vai para o segundo turno com a maioria dos votos, mas as pesquisas indicam que o duelo será apertado entre o atual presidente e Marine Le Pen, em 24 de abril. As pesquisas indicam que dessa vez será mais difícil do que em 2017, deixando a segunda maior economia da União Europeia apreensiva. A seguir, a programação da Semana Santa nas cidades históricas de Minas Gerais. A gente vai para um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu de Curitiba. Por lá, segunda-feira de sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima é de 25 graus. Agora vamos falar da previsão do tempo. O sol pode aparecer, mas a chuva vai predominar em quase todo o país. Na região sul, uma frente fria avança próximo ao Rio Grande do Sul e aumenta as instabilidades. Chuva e risco de temporais aumentam no interior gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No sudeste tem chuva no norte do Espírito Santo. O sol predomina ao longo do dia em Minas Gerais e São Paulo, mas no fim da tarde chove com intensidade e risco de trovoadas. No centro-oeste, ventos aumentam a nebulosidade sobre o sul de Mato Grosso do Sul. Sol e pancadas de chuva isolada no Distrito Federal, Mato Grosso e demais áreas da região. No norte, a semana começa com chuva sobre toda a região. Os estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima ficam em alerta para temporais. No Nordeste, pode ter pancadas de chuva forte com risco de temporais. A nebulosidade aumenta sobre o leste do Rio Grande do Norte e pode chover durante o dia. Na Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe é prevista pouca chuva. As principais causas da cegueira podem ser evitadas com o diagnóstico precoce. Por isso, a importância do Abril Marrom, uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população. Que as principais causas de cegueira são potencialmente evitáveis quando o diagnóstico é feito de modo precoce. E quais que são essas doenças que causam cegueira? Erros refrativos não corrigidos, ou seja, a pessoa precisa de um óculos e não tem aquele óculos. Catarata, que é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Degeneração macular relacionada à idade, que é um problema da retina, que é como se fosse o filme da máquina fotográfica. Retinopatia diabética, que é uma doença que decorre de anos e anos de descontrole do diabetes. E a quinta causa é o glaucoma. E qual parcela da população mais sofre com essa questão de cegueira? Bom, é mais comum a cegueira ao avançar da idade. Então, é mais comum que uma pessoa da terceira idade tenha uma baixa visão quando comparada a uma pessoa mais jovem. Também é mais comum em países subdesenvolvidos, em países mais pobres. Tem alguma diferença entre essa cegueira que acomete o idoso e acomete a criança? Sim. Em geral, a doença é diferente. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Na infância, em geral, para uma criança ser cega ou um bebê, um recém-nascido, em geral, ele é acometido por uma doença genética ou, por exemplo, pela retinopatia da prematuridade, que é uma doença que acomete crianças prematuras, que nascem antes do termo. Já no que se refere à terceira idade, duas causas prevalentes de cegueira são degeneração macular relacionada à idade e glaucoma, que são duas doenças que a gente já falou anteriormente. E no Brasil, como que está essa questão de cegueira? E no resto do mundo? Tem aumentado, diminuído? Bom, boas notícias. Vem diminuindo e isso decorre do avanço da ciência. Então, cada vez você consegue fazer um diagnóstico mais precoce dessas doenças e as modalidades de terapêutica
tem evoluído à medida que os anos passam. E o que uma pessoa cega sente? Veja, cegueira por definição é definido como uma baixa de visão, então a pessoa não está enxergando direito. Seja parcial, está enxergando embaçado, seja total, não está enxergando nada. E aí, essa baixa de visão pode acometer todo o campo visual desse paciente ou não. Ele pode, por exemplo, ter uma baixa de visão central, ver um escotoma central, uma mancha no centro da visão. Muitas das causas de cegueira são potencialmente evitáveis quando o diagnóstico é feito de uma forma precoce. Por isso, da importância dessa campanha e de sempre se fazer uma busca ativa de doenças oftalmológicas, principalmente aquelas que podem evoluir de uma forma mais grave, causando cegueira. E depois de 2 anos de celebrações virtuais devido à pandemia de Covid-19, as tradições religiosas da Semana Santa voltam às ruas das cidades históricas de Minas Gerais. Quem traz as informações é a Gabriele Dutra. Bom dia, Adelita, é isso mesmo, motivo de muita alegria para o povo mineiro que vive essa semana, Semana Maior, com tanta devoção e tradição. 6 grandes cidades históricas aqui do estado, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes e Sabará, devem receber juntas nos próximos dias cerca de 150 mil visitantes. E claro, nós vamos trazer aqui ao longo da semana um pouquinho da programação nessas cidades históricas que terão missas, via sacra, ofícios e, claro, muita fé e tradição. Começando hoje por Ouro Preto, na região central do estado, haverá via sacra na Basílica Nossa Senhora do Pilar, confissões e o ponto alto será às 7 da noite, onde haverá procissão da Soledade da Virgem Dolorosa. Amanhã, quarta-feira, o destaque é o solene ofício das trevas, que também acontecerá na Basílica Nossa Senhora do Pilar. E como eu disse, ao longo da semana, a gente traz aqui um pouquinho mais dessa programação, dessas atividades que voltaram a ser presenciais. E claro, traz alegria aí para o povo que já estava com saudade. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias. Muito obrigada, Gabriele. Antes de terminar, um convite para você que está aqui na Grande São Paulo. Venha participar hoje com a Canção Nova do Retiro Quaresmal, na Catedral do Líbano, no bairro Liberdade. Hoje tem a presença do padre Edmilson Dias. Saiba mais pelo Instagram, @CançãoNovaSP. Ficamos hoje por aqui com imagens de Florianópolis. Continue na companhia da Canção Nova.